Fala meus lobos, fique agora com mais uma aula do curso de matemática completo para EPICAR. Link na descrição para a playlist do curso completo aqui mesmo no YouTube. Lobos, mudei um pouco o figurino, mas agora nós vamos dar uma olhada em GDP e GDI. O que seriam GDP e GDI, William? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bora dar uma olhada, pessoal? Bom, GDP e GDI, né, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, podem anotar o nome todo no caderno de vocês, tá, pessoal? Vocês não precisam ter preguiça, não. Mas aqui é mais para economizar espaço e mais espaço mesmo. Primeiramente, a gente precisa entender o que são grandezas. Bom, proporção vocês já sabem, né? Quando duas grandezas variam na mesma proporção, vocês já estão tendo uma noção do que seria essa variar na mesma proporção. Mas grandezas, vamos começar do início. Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Vamos dar um exemplo. Bom, a grandeza, massa, tempo, comprimento, beleza? Então, tudo aquilo que pode ser medido ou contado é uma grandeza. E o que seriam, William? Grandezas diretamente proporcionais. Bom, eu tenho duas ou mais grandezas e elas variam na mesma proporção. Então, você pode colocar isso aí, olha. Grandezas que variam na mesma proporção. Antes de ir mais a fundo, pessoal, vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Como eu disse para vocês, até mesmo na regra de 3, né? A regra de 3 foi antes de grandezas proporcionais. Se liga, eu falei da lata de tinta e da parede. Vou dar um outro exemplo. Falei do bolo. Vou dar um outro exemplo. Velocidade e distância. Velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. É bom que vocês já vão aprendendo um pouquinho de física aí, não é, pessoal? Pensa comigo aqui. Bom, se eu pegar um carro e dirigir a 10 km por hora, eu vou percorrer certa distância. Agora, se eu pegar o mesmo carro, ou até mesmo um carro diferente, não tem problema não. Mas se eu pegar um carro e correr a 20 km por hora, 20 km por hora, eu vou percorrer o dobro da distância, ok? No mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos escrever isso aí para ficar mais fácil. Bom, se eu pegar uma velocidade de 10 km por hora, se eu pegar o mesmo tempo, ok? Vamos pegar aqui em 1 hora. Em 1 hora, a velocidade 10 km por hora, vamos ver, eu percorri 10 km. Mas, se eu usar uma velocidade de 20 km por hora, eu percorro 20 quilômetros. Vocês estão vendo que a velocidade e a distância, eu vou colocar como S a distância, tá? A velocidade e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu dobro a velocidade, eu dobro a distância percorrida, claro, no mesmo intervalo de tempo. Então pensa só, em 1 hora eu estou percorrendo uma velocidade x, eu caminho y quilômetros. Se eu dobrar o meu x, eu dobro o meu percurso também. Eu dobro a minha distância. Eu consigo percorrer maior distância, é claro, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui, pessoal. Aqui a gente está trabalhando até uma terceira grandeza, que seria o tempo. Mas é bom a gente trabalhar isso aí para fixar alguns conceitos. Olha só, vamos pegar o exemplo do bolo, até mesmo o bolo que a gente falou na regra de 3. Se eu tenho aqui um fermento, se eu tenho aqui 700 gramas de fermento, fazem 4 bolos e meio. Vamos colocar assim, 4 bolos e meio. Eu quero deixar um pouco mais complexo. Então, se 700 gramas de fermento fazem 4 bolos e meio, e sobra um bocado, se eu pegar aqui 1.400 gramas de fermento, isso aí vai fazer quantos bolos? Vai fazer 9 bolos. Ou seja, se eu dobro um, eu dobro o outro. Isso que são grandezas diretamente proporcionais. Tá bom, pessoal? Então, quando eu tenho duas grandezas, vem comigo. Se eu tenho duas grandezas aqui, olha só, eu tenho a grandeza A e a grandeza B, uma vai variar em função da outra. Olha só, se uma dobrar, a outra também dobra. Se uma dividir por 2, né? Se uma cair pela metade, a outra também cai pela metade. Mesma coisa da lata de tinta, lembra quando a gente estava falando? Bom, eu preciso de uma lata de tinta para pintar
3 metros quadrados. 2 latas de tintas, eu pinto quantos metros quadrados? Pinto 6. Então, latas de tinta e metros quadrados são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. William, já entendi o que são grandezas diretamente proporcionais. Mas eu quero saber em que isso aí vai me ajudar. Bom, pessoal, como eles variam na mesma proporção, eu posso representar as grandezas diretamente proporcionais desta forma aqui, olha. Olha que bacana. A é igual a KB. A é igual a K vezes B. A e B são grandezas diretamente proporcionais. A e B são grandezas diretamente proporcionais. Vem comigo. Olha a simbologia aqui. Estava até olhando na minha colinha que eu estava esquecendo. Mas, olha só. A é diretamente proporcional a B. Dessa forma que a gente representa, tá? A diretamente proporcional a B. Pessoal, se A é diretamente proporcional a B, eu posso representar A em função de B desta forma aqui. A é igual a K vezes B. Ô William, como assim? Vem comigo. Olha, se 700 gramas de fermento fazem 4,5 bolos, 9 bolos, eu vou precisar de quantos gramas de fermento? Aí a gente tem que sacar. Olha só, se o B dobrou, o A também dobra, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se o B caiu pela metade, o A também cai pela metade. A gente costuma representar desta forma aqui. Olha só, A sobre B é igual a K. O B que está multiplicando passa dividindo. Então, pessoal, quando tratarmos de questões de grandezas diretamente proporcionais, prestem bastante atenção nisso aqui. A sobre B é igual a K. O que isso significa? Que quando o K ele vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, as grandezas elas são diretamente proporcionais, obviamente, e a gente vai ter que trabalhar desta forma. Pessoal, aviso rápido, link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino. Nós temos as 4 matérias, português, matemática, inglês e redação, tudo ao vivo. Você pode tirar suas dúvidas pelo microfone, vai ter uma redação corrigida por semana, acesso ao grupo do WhatsApp, acesso ao drive da Alcateia do Ensino cheio de materiais e exercícios. Tentei falar rápido e aproveite o restante da aula. Tchau, tchau. Já as grandezas inversamente proporcionais, elas vão funcionar de uma maneira diferente. É uma maneira oposta às grandezas diretamente proporcionais. Vem comigo. Olha só, eu tenho 2 grandezas que, se uma aumentar, a outra diminui. Não só isso, mas diminui na mesma proporção. O que você está querendo dizer com isso, William? Olha, vamos aqui. Se eu tenho até mesmo velocidade de tempo, que a gente estava falando agora há pouco. Olha só. Se a velocidade dobra, o tempo ele cai pela metade. Se a velocidade ela triplica, o tempo cai a terça parte, ok? Então, prestem bastante atenção. Uma eu multiplico por 2, a outra eu divido por 2. Se uma eu multiplico por 5, a outra eu tenho que dividir por 5 para manter a constante de proporcionalidade. Olha só, vem comigo. Se eu tenho aqui as grandezas inversamente proporcionais, então você pode colocar aí, são grandezas, uma grandeza varia pode colocar aqui, olha, que uma grandeza, ela varia na razão inversa da outra grandeza, ok? Então coloca aí, ó, que uma grandeza, ela varia na razão inversa da outra grandeza. William, como assim? Vamos pegar uma distância de 10 km. Eu tenho uma distância fixa. Para percorrer essa distância, se eu uso uma velocidade a 10 km por hora, eu vou percorrer ela num tempo de 1 hora. Se eu dobrar a minha velocidade, eu vou diminuir meu tempo pela metade. É ou não é? Se eu ir mais rápido, meu tempo... Olha só, se eu correr mais rápido, quanto mais rápido eu corro, menos tempo eu vou gastar para chegar nesse local. Então, vamos colocar assim, que um exemplo aqui, né? Velocidade e tempo. Vamos colocar velocidade e tempo. Se eu tenho aqui a minha velocidade, vamos pegar aqui, que é 20 km por hora, vamos supor que eu tenha um percurso de 10 km. Bom, se eu estou correndo a 20 km por hora, eu chego no final desse percurso em meia hora. Vamos colocar 30 minutos. Meia hora. Agora, se eu dobrar a minha velocidade, triplicar, vamos colocar então triplicar a minha velocidade? Se eu triplicar a minha velocidade, colocar aqui 60 km por hora,
60 km por hora. Então isso quer dizer que o meu tempo ele vai triplicar também, né? Vou ir mais rápido e eu vou gastar mais tempo para chegar? Não, né? Eu vou gastar muito menos tempo para chegar. Então, se eu triplico a minha velocidade, o meu tempo cai a terça parte. 10 minutos. Beleza? Então, pessoal, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu tenho aqui o meu A. Cadê? Qual pincel que eu usei da outra vez? Eu acho que foi esse. Eu tenho aqui meu A e o meu B, só que são grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço, pessoal? A é igual a K sobre B. Olha que bacana, pessoal. O K agora, ele não está multiplicando alguma dessas grandezas aí. Ele, na verdade, ele vai estar dividindo uma dessas grandezas. Para não gerar dúvidas, olha que legal. A gente pode representar desta forma aqui, olha. A vezes B é igual a K. A constante não é nada mais, nada menos que a multiplicação entre essas grandezas. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino, envolvendo as 4 matérias: português, matemática, inglês e redação, e uma redação corrigida por semana, além de acesso ao drive exclusivo da Alcateia do Ensino, cheio de materiais e exercícios, e também dicas no WhatsApp, um grupo do WhatsApp somente para os lobos. Forte abraço e tchau, tchau.